Bom, acho que tem um tema que é super importante, que muita gente está pedindo para falar, que é o desfraude, né? A gente sabe hoje que o desfraude, a gente vê na prática que o desfraude é uma coisa mais difícil do que o desmame. E ele põe uma pressão tão grande na criança, tão grande, quando ele é feito de uma maneira inadequada, que a criança vai pagar pelo resto da vida. Então, Joana, acho que é bem legal você estar aqui para falar um pouquinho também do desfraude com a gente. Eu sei que também é na sua área de atuação, então... O desfraude é um processo que os pais precisam entender que é um processo da criança, né? O desfraude não é porque a mãe resolveu que a criança tem que tirar a fralda. Ou porque chegou no verão, né? Ou porque chegou no verão, exatamente. Ou porque ela já fez 2 anos, né? Porque ele está muito ligado, né? Diretamente ligado à fase anal da criança, né? Que na fase do desenvolvimento infantil, segundo Freud, né? Com mais ou menos 1 ano e meio, a criança entra aí na fase anal, e que é um momento onde ela começa, né, a ter o controle dos esfíncteres, né? Tanto urinário quanto o do intestino, né? Que ela consegue controlar as fezes. Então, é um momento onde toda a energia da criança, né? Essa energia da sexualidade está focalizada nessa região, né? Na região anal, na região abdominal, na região dos genitais. E é o momento que ela consegue, então, esse controle, que vai mais ou menos de 1 ano e meio até aproximadamente 3 anos, né? Mais ou menos. E nessa fase, para a criança, é um aprendizado, né? Ela começou a controlar, ela percebe, né? Ela tem percepção do corpo dela, ela percebe que ela quer fazer xixi ou que ela quer fazer cocô. E se esse processo, porque a mãe acha que está na hora, que é verão, que a avó falou, a tia falou... A professora da escola falou que ele era grande para usar fralda. A pressão em cima da mãe, né, nesse momento é muito grande também, porque a filha da amiga dela, vizinha do mesmo prédio... O amiguinho da escola. Já tá com 2 anos e já tirou as fraldas. Então, isso é muito complicado, porque cada criança tem o seu ritmo, né? Às vezes a gente tem criança com 2 anos e meio, quase 3 anos, que ainda não concluiu esse processo, que ainda não amadureceu ainda o suficiente para isso, né? E entra em pânico, porque ela vai para outra fase da escola, que a escola não aceita com fralda, porque já tem que estar, né? Já tem que estar resolvida essa situação. Então, a mãe sofre uma pressão muito grande, a mãe e o pai, né? Porque ela precisa que esse filho avance, né? E para ele avançar, ele precisa estar sem fralda. Mas não é apertando ele que ele vai, é muito pelo contrário. Exatamente, porque o processo é da criança. Mas as pessoas pegam para eles, a coisa que eu mais falo para os pais é: esse processo não é seu, é do seu filho, você tá pegando para você, você tá fazendo por ele. Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. E é assim, a gente vê sérias consequências, né? E você no consultório deve pegar muito isso. Criança que tem problema de prisão de ventre, né? Porque prende, né? Aí não faz cocô na escola, aí só faz cocô em casa e a mãe que tem que limpar. Vira um drama. Aí quando tiver 20 anos vai viajar com o namorado, vai ficar 1 semana sem fazer cocô. Porque ficou condicionado a isso, né? Exatamente. Então, eu tenho uma amiga que ela tem um garoto de 6 anos, já deveria estar resolvido esse processo, né? E ele tem um problema sério ainda hoje de escape. Sim, o Soilin, né, que também saiu o cocô. Porque ele prende tanto, ele tem tanto medo, ela não consegue identificar se lá no processo do desfraude ficou rabo, lá atrás, como a gente diz, ficou rabo lá atrás. Se teve alguma falha nesse processo. É provável que sim, né? Ficou um rabo. Porque clinicamente o menino tá bem, tá tudo ok. Só que o que leva a isso, né? A criança tem medo.
Ou ela tem medo da bronca, Sim. ou De ela tem decepcionar, né? medo, ou ela tem medo daquela situação do é feio. Ah, mas você não fez no piniquinho ou no vaso? Que feio. Você já é grande, você já tem que fazer. Você é grande. Isso. Fralda é coisa de bebê. É. Então, aí fica essa situação que a criança está sempre recebendo uma crítica, né, e uma coisa muito negativa de que o que ela está fazendo é feio. Então, ela pode desencadear 2 tipos de medo. O primeiro é o medo da reprovação, né, da não aceitação, se ela falhar. E o segundo medo é o da dor, né, porque ela vai segurando tanto que na hora que ela vai... que não tem mais o que segurar, vai doer, né? Porque ela segurou tanto que aquilo tá tudo meio que preso ali, ressecado, Tá doendo, né? vai doer mesmo. E vai doer. E aí ela reafirma que dói. Exatamente. Então, é um processo que os pais têm que tomar muito cuidado, né? E a questão do xixi, para algumas crianças é mais fácil, né? Mas para outras é mais fácil tirar o cocô primeiro. Exato, principalmente a menina. A menina vai ter mais facilidade com xixi do que o menino, Do né? que o menino. Então, é isso que eu acho que é importante os pais entenderem, esse processo que é da criança, que uma criança não é igual a outra, que não existe uma idade X, né? É claro que a gente sabe que com 2 anos a criança já tem um processo de amadurecimento maior. Mas já ela demonstra pode também, começar. né? Exato, a criança Sim, demonstra quando ela dá tá sinais. pronta. Tem criança que tá com 2 anos e que não põe a mão no genital. Tem criança que tá com 2 anos que ainda tá na fase oral, que ainda tá pondo tudo na boca. Sim, Essas crianças não estão prontas aos 2 anos, elas ainda não passaram de fase. Sim. Né? Então, acho que isso é importante para eles. E até esse passar de fase não é tão rígido. É lógico, é né? uma coisa que se mescla. Isso, uma fase intercala com a outra, né? E aí, assim, é muito legal nesse período do desfraude, nesse período da fase anal, né, por volta de 2 anos, dá bastante coisas que a criança possa brincar de amassar. Por quê? Você já viu lá no consultório alguma criança que amassa o cocô? Que põe a mão, os pais querem matar a criança, né? Aí é o fim, né? Porque que feio, que coisa errada, coisa feia, isso é fedido, sujo, né? é sujo, não põe na boca. Ninguém quer ver a criança comer as fezes, lógico, né? Mas nesse momento... E geralmente não chega nesse ponto, mas a criança quer pegar, né? Quer pegar, porque é uma produção dela, né? E é uma coisa... E assim, que legal... é como pegar no genital, né? A criança busca, né, essa região. E aí é legal dar coisas que tenham essa textura para a criança manipular. Então é assim, a criança, os pais ainda não dão doce nessa idade, ok? Então não vai dar brigadeiro, né? Mas é uma coisa que é legal para amassar. Mas faz massa de pão, faz massa faz massinha, faz coisa para a criança mexer nessa textura, porque ela se... É gostoso aquele negócio de amassar, escorrer pelos dedos... E é legal que seja uma coisa que se de repente ela colocar na boca não vai ter nenhum problema, né? Mas é importante que ela mexa com isso. Porque nessa fase ela também está aprendendo a mexer no oco, no buraco, né? Então, enfia a gente sempre lá... fala que é a fase buracal, devia se chamar fase anal, devia chamar fase buracal. Então, enfia lá no buraco, tira, pega, né? E é comum nessa idade colocar coisa no ouvido, no nariz. Feijão, né? O clássico. O meu filho colocou feijão no nariz. Então, é uma coisa assim que a gente... São situações que acontecem nesse período, né? Mas agora, voltando lá para o desfraude, não existe uma regra. Tira primeiro o xixi ou tira primeiro o cocô. A criança que vai dizer. Exato, que ela né? tá pronta, né? A Porque gente ela sempre tá fala pronta. disso. E aí, o que é muito interessante é fazer com a criança o seguinte. Olha... Quando você sentir aquela dorzinha na barriga, é o cocô dizendo que quer sair. Então, ensinar a criança a ter essa percepção do corpo, né? Então, o cocô tá pedindo para sair, ele tá empurrando a portinha que ele quer sair. Então, vamos ver se tem cocô lá? Vamos sentar lá um pouquinho para ver se tem? Tem criança que com a maior facilidade faz isso, ela já se incomoda, ela vem com a mãozinha assim. Pedindo para trocar também. Pedindo pra trocar. Isso é uma coisa que vem também nessa região. A criança que faz cocô senta e fica super feliz 2 horas brincando sentada no cocô, esse cara não tá nem aí. É muito mais difícil desfraudar esse cara, né? Do que a criança que faz e já fica cocô pedindo para ser trocada, né? Exato. E aí, assim, tem mãe que coloca lá a revistinha, o brinquedinho.
Eu sou da opinião que é mais interessante prestar atenção nos sinais do Sim, corpo. com certeza. Do Porque que ficar incentivando Isso. a coisa final, que é o uso do pinico ou do assento. Isso. Tem todo um caminho aqui que é da criança. Exatamente. E que o pai quer passar esse caminho e fala, introduzir o pinico. Olha o pinico, que legal. O pinico só vai ser legal a hora que a criança estiver pronta para usar, senão é uma pressão, Sim. é um peso. Meu pai me apresentou para minha cueca, eu vou ter que usar essa cueca. Né? Às vezes, no momento dessa pressão, a criança regride. Ela regride comportamentalmente ou do sono. Tem criança que até engatinha. Como se eu precisasse merecer a fralda. Os meus pais querem me tirar a fralda, eu preciso merecer, então eu vou me comportar como bebê. Né? Então, esse respeito pelo momento do outro, né? A gente está sempre falando disso. O filho da gente é o outro. Ele é outra pessoa. A gente quer controlar tudo da criança, né? E aí a gente precisa pensar uma outra coisa também. É um momento de autonomia da criança. Super. Né? Ela tá passando de uma fase importantíssima. Sim, ela vai dar tchau para uma coisa que né, uma coisa muito importante. E aí, assim, ela tá deixando de ser aquele bebezinho, né? Exato. Ela não precisa mais tanto da mãe e do pai. E aí tem assim, será que eu quero deixar meu filho? Né? Exato. Por mais que a fralda seja cara, por mais que eu me incomode com a fralda, será que de fato, né, isso é tão importante assim nesse momento para mim? Exato. Né? Então, o ser humano é muito complexo, totalmente. Né? Mãe, então. Então, eu acho isso muito delicado também, Super. né, de tratar. E eu imagino que lá no consultório você tenha que lidar com essas situações, de perceber que o problema tá muito mais no pai e na mãe. Sim, do que na criança. Do que na criança. E na estrutura que circunda essa família. Porque se eu tô numa escola que eu já vou mudar, porque eu andei muito cedo, então eu sou uma criança muito física, então eu vou fazendo as coisas, e alguém vai me mudando de sala, mas você precisa desfraldar. Aí eu tenho muito vínculo com você é minha professora, aí você fala que eu sou grande, então eu me sinto culpado de usar essa fralda. Aí eu chego em casa, eu falo para meus pais, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser na fralda? Eu preciso que alguém valide, que tudo bem eu ficar com aquela fralda, né? Então, a criança tem que estar pronta, a gente tem que respeitar, e quanto mais respeito, melhor será, e mais ela vai dar tchau e acabou, não vai ficar rabo, eu vou fazer cocô onde eu precisar. Quantas mulheres, por um desfraude errado, só fazem cocô em casa? A maioria dos homens faz cocô no trabalho, faz cocô onde tiver. As mulheres têm dificuldade, porque as mulheres vão ter mais dificuldade no desfraude do cocô do que os meninos. Então esse respeito vai refletir lá na frente, tem a ver com a autoestima, tem uma série de coisas aí, né? E esse período é aquele assim, a criança ainda, tudo bem, ela foi lá e fez o cocô, mas ela ainda não sabe se limpar, né? E aí ela chama, mãe, já terminei, né? Exato. Então, assim, é todo esse processo mesmo de educação, né? Então, tem criança que gosta do piniquinho, tem criança que não gosta, se adapta melhor com o redutor, né? E aí você coloca um banquinho ali, um degrauzinho para a criança se sentir segura, para não ficar com os pezinhos balançando, né? Então, fica ali, ela se sente mais confortável. E aí, assim, respeitar o momento dela. Não é porque o coleguinha da sala tem 10 crianças no mesmo momento, né? Na mesma idade, mas cada um vai chegar num momento diferente. Não tem como ser igual. E né? tem muita escola que faz um tal de fraude coletivo, eu quero morrer. Eu tenho que mandar carta para a escola, às vezes, falando que o meu paciente não vai participar do desfraude coletivo. Tu imagina numa escola onde vai haver um desfraude coletivo, quantas crianças são mal desfraudadas. E assim, não é a professora que tem que decidir que horas é o desfraude do seu filho. Isso deveria ser os pais que deveriam estar olhando, não a professora. Os pais se eximem muitas vezes e colocam para a escola um momento tão importante, né? Um momento que tem que ser, eu acho, de todo mundo conversar e ver que passo que é para dar, né? Como tá aquela criança, né? Eu até vou falar em defesa um pouco das professoras do berçário, Sim. né? Porque elas também recebem essa missão, ordem. Né? Essa missão de ter que ajudar as crianças, né, no desfraude. E para elas é muito complicado isso também. Não, é medonho, né? Porque é inimaginável. Fazer bem feito é muito difícil. Para elas é bastante complicado. Então, eu acredito que isso sim é uma tarefa dos pais. Mas, para os pais que têm a criança dentro de um berçário,
de manhã até às 5, 6 horas da tarde, essa criança vai vivenciar tudo isso dentro do berçário. Sim, mas a criança muitas vezes é uma lá e outra em casa. Sim. Então, esse momento dela em casa, os pais têm que ter esse olhar, né? Porque muitas vezes a criança não tá... Ela demonstra uma coisa com as professoras da escola, em casa ela vai do outro jeito. É verdade, porque a relação afetiva ali de pai e mãe é outra, de dependência, né? E da codependência desses pais com esse desenvolvimento dela, né? Exato. Então, tem todo um contexto aí que muda de fato. Sim. A gente sabe que a criança, quando começa a andar, quando começa a engatinhar já começa a ficar difícil, mas quando começa a andar, trocar uma fralda é uma guerra com o filho, né? A criança chora, a criança quer virar, a criança sai andando, é dificílimo. E às vezes, também motivado por isso, os pais começam ali 1 ano e meio, 2 anos, a ficar com um pouco de pressa de desfraldar. E a gente sabe que trocar fralda é difícil, mas uma criança que faz xixi na cama 3, 4 vezes à noite, porque foi desfraldado errado, também vai dar trabalho, muito trabalho. E aí, os pais, por mais gentis que eles sejam, a hora que eles são chamados pela 3ª vez para trocar uma fralda, eles fazem uma cara de, pelo amor de Deus, que chatice. Isso é uma pressão muito grande na criança e a chance dessa criança desfraldar adequadamente é muito baixa, né? Então a gente tem que entender que não é para parabenizar a criança quando ela acerta, não podemos parabenizar. Porque se eu parabenizei quando você acertou, significa que quando você teve um escape e errou, que é o contrário da parabenização. Isso é uma pressão muito grande. Cocô e xixi é igual comida. Não é para ser parabenizado. É um processo que a gente vai ensinar. Sem pressão, sem euforia, sem a criança sentir, nossa, ela fica tão feliz quando eu faço certo. Nossa, ela deve ter ficado chateada comigo porque eu fiz errado. Isso é uma pressão desnecessária num processo que é absolutamente físico e que deveria ser tratado como tal. Tem criança que vai andar com 1 ano, tem criança que vai andar com 1 ano e meio. Por que todos têm que desfraldar na mesma época? Então acho que a gente podia ter um pouquinho de paciência e esperar a criança demonstrar que ela está pronta.